Olá, pessoal! Que bom ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais inspiradoras e transformadoras de todos os tempos. A incrível jornada de José do poço ao palácio. Preparem-se para se conectar com lições poderosas sobre soberania divina, perdão e resiliência, que são super relevantes para a nossa vida, mesmo hoje em dia. Então, quem era José? Ele era um dos 12 filhos de Jacó. E, vamos ser sinceros, ele não tinha a vida mais fácil do mundo. José era o filho preferido do pai, e isso gerou muita inveja nos seus irmãos. Sabe aquela roupa colorida que ele ganhou? Virou o estopim de uma briga de família e tanto. Mas o ponto crucial aqui é que José tinha sonhos. Sonhos vívidos e proféticos que indicavam um futuro de liderança e reconhecimento. E claro, isso só piorou as coisas com seus irmãos. A inveja dos irmãos de José atingiu um ponto que eles decidiram se livrar dele. Pensem nisso. Venderam o próprio irmão como escravo, uma traição dolorosa e inimaginável. José foi arrancado de sua família e levado para o Egito, um lugar completamente estranho, sem nada e ninguém. Ele caiu num poço, literalmente e figurativamente, um momento de desespero e abandono total. Mas é aqui que a história começa a nos ensinar algo profundo. Mesmo nos nossos pontos mais baixos, a mão divina está agindo. É como se Deus estivesse escrevendo uma história com plot twists que a gente jamais imaginaria. Chegando ao Egito, José foi vendido como escravo para Potifar, um oficial importante do faraó. Imaginem a situação, de filho favorito a escravo, de repente. Mas José não se entregou ao desespero. Mesmo na escravidão, ele demonstrou uma integridade e uma capacidade de trabalho impressionantes. A Bíblia nos conta que o Senhor estava com José, e tudo o que ele fazia prosperava. Sua conduta e caráter eram tão evidentes que Potifar o colocou como administrador de toda a sua casa. Um exemplo claro de como a excelência e a fé podem nos destacar mesmo nas circunstâncias mais adversas. Ele não reclamou, não se vitimizou, ele apenas fez o melhor que podia. Mas a jornada de José não seria completa sem mais um desafio. A esposa de Potifar, atraída por José, tentou seduzi-lo. Diante da tentação, José permaneceu firme em seus princípios. Ele disse: "Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?" Essa integridade lhe custou caro. Ele foi falsamente acusado e jogado na prisão. De novo, um retrocesso doloroso. Do poço, ele subiu um pouco para a casa de Potifar. E agora, novamente, desce para a prisão. Parece que a vida insiste em nos derrubar, não é? Mas mesmo na prisão, José não perdeu a esperança nem sua fé. Ele continuou a servir, a ajudar os outros e a interpretar sonhos, o que viria a ser crucial mais tarde. É um testemunho incrível de que a nossa atitude faz toda a diferença, independente de onde estamos. E é na prisão que a soberania divina se manifesta de uma forma ainda mais clara. José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó. O sonho do copeiro se cumpriu. Ele foi restaurado ao seu cargo, mas, infelizmente, o copeiro se esqueceu de José na prisão. Por 2 longos anos, José continuou ali, talvez se perguntando: quando essa provação vai acabar? Mas Deus tinha o tempo certo para tudo. A paciência de José foi testada, mas sua fé permaneceu inabalável. Até que um dia o faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém em todo o Egito conseguia interpretar. Foi então que o copeiro se lembrou de José. É como se Deus esperasse o momento perfeito para que José não fosse apenas libertado, mas elevado ao mais alto cargo. José foi chamado à presença do faraó, interpretou os sonhos,
que anunciavam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome severa, e ainda apresentou um plano brilhante para salvar o Egito. E o que aconteceu? O faraó ficou tão impressionado que nomeou José como o segundo homem mais poderoso do Egito. Imaginem só, de escravo, de prisioneiro, a governador de uma nação poderosa. Essa é a jornada do poço ao palácio, em sua forma mais literal. José tinha 30 anos quando isso aconteceu. Ele passou 13 anos de sua vida em situações extremamente difíceis, mas tudo isso fazia parte de um plano maior, um plano divino. Sua história nos mostra que Deus pode usar cada obstáculo, cada humilhação, cada momento de dor para nos preparar para algo grandioso. Ele estava no controle o tempo todo. Os 7 anos de fartura vieram e se foram, e José gerenciou com sabedoria, armazenando alimentos. Quando a fome atingiu a terra, não só o Egito, mas também as nações vizinhas, incluindo Canaã, a terra natal de José, foram afetadas. E quem vocês acham que veio ao Egito em busca de comida? Os irmãos de José. Aqueles que o venderam como escravo, agora se curvavam diante dele sem saber que era ele. Que ironia do destino, não é? Ou melhor, que providência divina. Esse reencontro é um dos momentos mais emocionantes de toda a Bíblia. José os reconheceu, mas inicialmente não se revelou. Ele os testou para ver se haviam mudado, se havia arrependimento em seus corações. Depois de algumas interações, finalmente José não conseguiu mais conter suas emoções. Ele chorou e se revelou aos irmãos. E é aqui que a lição do perdão brilha mais forte. José tinha todo o poder e a justificativa para se vingar, para fazê-los pagar por todo o sofrimento que ele passou. Mas ele não o fez. Com lágrimas nos olhos, José diz palavras que ecoam através dos séculos. Não vos entristeçais, nem vos pese o vosso ter me vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Que perspectiva incrível! Ele viu a mão de Deus em tudo, mesmo na traição e no sofrimento. Ele perdoou seus irmãos de coração, entendendo que o mal que lhe fizeram se transformou em um bem maior, não só para ele, mas para toda a sua família e para o Egito. O perdão de José não foi um ato de fraqueza, mas de imensa força e fé. Ele escolheu libertar-se da mágoa e permitir que a cura acontecesse. A história de José é um lembrete poderoso de que a soberania divina está sempre em ação. Mesmo quando a vida parece desabar, quando somos injustiçados, quando caímos em nossos próprios poços, Deus está tecendo um propósito maior. Ele pode pegar o que era para ser o nosso fim e transformar em um novo começo, em uma oportunidade para o nosso crescimento. Então, qual é a mensagem para nós hoje? Primeiro, a resiliência de José nos inspira a nunca desistir, mesmo diante das maiores adversidades. Nossos poços podem ser momentos de aprendizado e preparação para o nosso palácio. Segundo, o perdão. A decisão de José de perdoar seus irmãos nos ensina a importância de liberar a mágoa e o ressentimento. O perdão liberta não só quem é perdoado, mas principalmente quem perdoa. Ele nos permite seguir em frente e viver uma vida mais plena e leve. E terceiro, a confiança na soberania de Deus. Acreditar que existe um plano maior, mesmo quando não conseguimos enxergar, nos dá paz e esperança. A jornada de José do Poço ao palácio não é apenas uma história antiga. É um mapa para a nossa própria jornada de vida. É um convite para confiarmos, para perdoarmos, para perseverarmos e para acreditarmos que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está trabalhando para o nosso bem. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou com a jornada de José ou se sente inspirado por essa mensagem de fé e perdão,
Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Sua participação é muito importante para nós. Um grande abraço e até a próxima.